assim, eu estava deitada, né, me recuperando da cirurgia. Então meu menino pequeno de 5 anos estava brincando com o celular. Passou os dias, no momento eu não vi nada, não percebi. Passou os dias, aí o pai mexendo no celular, viu a filmagem, perguntou se eu já tinha visto. Eu disse não, ele disse, olha aqui, Guaraciara, essa filmagem que Guido fez. Aí quando a gente olhou, presenciou algo estranho. Foi que aí a gente veio perceber que parecia assim, tipo, um espírito passando na frente da TV, né, na filmagem. Não poderia ser pessoa, porque só estava eu e o menino no quarto e a moça na cozinha fazendo as coisas. Você tem medo do escuro? Alguma vez envolto pela escuridão você teve a impressão de ter visto algo? Imagine você deitado confortavelmente em sua cama, lendo um livro, quando começa a bater aquele sono que faz o seu olho querer fechar. Mas você quer continuar a leitura e luta para manter ele aberto. Então você repara com o canto do olho um vulto negro. Você vira seu olhar para lá, mas não vê nada, acha que é coisa da sua cabeça, e começa a ler novamente. Quando com um canto do olho vê novamente aquele ser negro que agora se esquiva e atravessa a parede, sumindo. O susto é tão grande que o sono até vai embora. O povo das sombras, também conhecido como vultos, homens de preto, sombra negra, pessoas da sombra, estão em todos os locais. Com o advento da internet, milhares de pessoas começaram a relatar a mesma coisa, ver vultos negros. Características e comportamentos do povo da sombra. Com milhares de relatos existentes, alguns comportamentos e características do povo das sombras foram identificados. São seres com aparências humanoides. Alguns usam chapéu, outros uma capa comprida, outros apenas não usam nada. Bastante escuros, negros, descritos como mais negros que a escuridão. Alguns também relatam que conseguem distinguir os olhos que podem ser brancos, negros ou vermelhos. Geralmente não atacam e quando são detectados fogem, o que deixam de ser visto ou ficam parados te olhando, ou mais aterrorizante, ficam sobre você na cama enquanto você está paralisado. São de natureza malévola para muitos estudiosos. Como vê o povo das sombras? A maioria das pessoas que viram um ser das sombras disse que estava quase dormindo e que viu pelo canto dos olhos com sua visão periférica. Hoje parece que eles estão perdendo o medo e se deixam encarar por alguns segundos, enquanto nossos olhos não acreditam no que estão vendo. Outras pessoas relataram também que acordam paralisados no meio da noite e veem uma sombra negra no quarto ou sobre ele. Quem vê o povo das sombras geralmente descreve que acabou de ver um vulto negro, que sumiu muito rapidamente do campo de visão. É importante não confundir o povo das sombras com os demônios sexuais. Quem são os povos da sombra? Mas afinal, quem ou o que são esses seres? Existem diversas teorias que tentam explicar. Fantasmas. Geralmente os fantasmas são névoas brancas ou aparições como nós. Dificilmente vemos um fantasma preto. Na verdade, até a suposição de que o povo das sombras é humanoide é vaga, pois como são escuros, não dá para ver o contorno do seu corpo. O único detalhe mais frequentemente observado são seus brilhantes olhos. Corpos astrais. Uma ideia interessante sugere que o povo das sombras são pessoas que estão fazendo uma viagem astral. De acordo com Jerry Gross, um autor palestrante e professor sobre viagem astral, todos nós saímos do corpo quando estamos dormindo. Talvez estejamos vendo os corpos astrais de pessoas dormindo também. Viajantes do tempo. O povo das sombras seriam pessoas do nosso próprio futuro, que descobriram uma forma de voltar ao passado. Talvez a forma que eles encontraram de viajar no tempo os façam parecer sombras. Seres interdimensionais. Existem teorias que prevêem a existência de até 11 dimensões no nosso universo. Nós percebemos 4: a altura, comprimento, profundidade e tempo, e as outras como são, onde estão. Alguns teóricos dizem que essas dimensões extra existem em paralelo e muito próximas às dimensões que conhecemos. E se houver habitantes nessas outras dimensões, é possível que elas tenham encontrado uma maneira de invadir a nossa dimensão e tornar-se pelo menos parcialmente visível. Se assim for, eles poderiam muito bem aparecer como sombras. Alienígenas. Os fenômenos extraterrestres e abduções são tão bizarros que não é nenhuma surpresa os extraterrestres serem suspeitos de ser o povo das sombras. A ciência explica. Para a ciência, tudo é culpa da nossa imaginação.
O povo das sombras não é nada mais do que a imaginação humana ativa. É a nossa mente pregando peças em nós. Nossos olhos veem coisas em frações de segundos que não estavam realmente lá, gerando ilusões. Isso explica porque as pessoas veem de relance o povo das sombras. As causas naturais, como, por exemplo, o farol de um carro, a projeção formada por ele ao rebater em algo, objeto pode formar um ser das sombras. E eles também podem ser um fenômeno psicológico que envolve um estímulo vago e aleatório, geralmente uma imagem ou som, sendo percebido como algo distinto e com significado. É como ver imagens que parecem ter significado em nuvens, montanhas, solos rochosos, florestas líquidas, janelas embaçadas e outros tantos objetos e lugares. Sem dúvidas, essas teorias podem provavelmente explicar alguns avistamentos, talvez vários. Os olhos e mente humanas são facilmente enganados, mas eles podem ser responsáveis por todos os casos? Os investigadores também ressaltam que supostamente essas criaturas são mais visíveis na completa escuridão. A luz de algum modo tornaria-o invisível aos nossos olhos, embora algumas fotografias tenham captado as supostas entidades em plenas luz do dia. Eu tenho uma história para contar para vocês e acredite, ela é verdadeira. Eu sei que, no entanto, algumas pessoas vão achar que é mentira, porque na forma que aconteceu comigo, eu nunca tinha visto antes. Achava que eles eram inofensivos, mas comigo não foi bem assim. Como de costume, naquela noite eu deitei-me para dormir como um dia normal. E eu lembro que eu cobri minha cabeça com um lençol. E alguns minutos depois eu notei que tinha uma sombra negra. Parecia mais uma silhueta humana que se debruçava sobre mim na cama. No susto, logo eu tentei me levantar, mas aquilo segurava meus braços. Tentou me prender no colchão, mas na força eu acabei vencendo e empurrei ele para trás. Foi aí que o lençol saiu do meu rosto e vi que aquilo havia desaparecido. Do nada. Já é a segunda vez que isso acontece comigo e sempre ele tentava me mobilizar. Eu não me lembro bem como foi a primeira vez porque já se faz muito tempo, mas era algo parecido com aquela sombra do Caverna do Dragão, aquela que acompanha o Vingador. Só não possuía asas. E meu quarto estava muito escuro, eu mal conseguia ver ele por completo. Mas aquela sombra eu conseguia ver a silhueta. E isso eu não sei explicar direito. Algumas pessoas para a qual eu contei acharam que era coisa da minha cabeça, mas não, eu senti aquilo. Aquilo foi real demais, eu não estava dormindo. Por isso, durante muito tempo eu me privei de contar. Não sei se sonhei, mas depois de empurrá-lo, eu não lembro de ter acordado minhas sensações físicas. Eu não sei se alguém já viu algo parecido. Mas graças a Deus, até hoje não aconteceu nada parecido.